No vídeo de hoje, mergulharemos no fascinante tema do capítulo 3, a importância da leitura da Bíblia. A Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, repleta de sabedoria e orientações essenciais para a vida cristã e que atravessou séculos, milênios. Neste episódio, exploraremos por que a leitura diária da Bíblia é crucial e como podemos aplicar profundamente seus ensinamentos em nossas vidas. Além disso, aprenderemos a arte de estudar a Bíblia e como escolher a tradução adequada para cada um de nós. Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. A Bíblia como a palavra de Deus. Quando nos aproximamos da Bíblia, estamos nos aproximando de algo singular. A Bíblia não é apenas um livro entre muitos. Ela é a única, inspirada, inerrante, infalível, soberana, completa palavra de Deus. Ela foi entregue a nós para nos guiar, instruir e transformar nossas vidas. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias e textos antigos, ela é a palavra de Deus, viva e inspirada. Ao mergulharmos em suas páginas, encontraremos direcionamento e revelações sobre o nosso Deus e como Ele deseja que vivamos. Seu conteúdo atravessou os séculos, sendo aplicável a todas as gerações e culturas. A Bíblia possui um tema central, uma convergência que encontra sua essência em Jesus Cristo, desde o início do Antigo Testamento no Gênesis até o encerramento no Novo Testamento no Apocalipse. Cada livro direciona nosso olhar a Deus, manifestado em Jesus Cristo, o autor da redenção. Lucas 24, 27, 44, 45 e Atos 10, 43. Os personagens e as narrativas presentes na Bíblia atuaram como prelúdios ou representações que ilustram o amor de Deus, a vida e a obra de Jesus. O Espírito Santo age como guia para os cristãos, auxiliando-os na compreensão da palavra e conduzindo-os à verdade. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. A singularidade divina, a única palavra de Deus, a Bíblia, se destaca como a única coleção de escritos que revela a natureza de Deus, sua relação com a humanidade e seus propósitos eternos. Em um mundo cheio de ideologias e filosofias diversas, a Bíblia permanece sendo a voz exclusiva de Deus, oferecendo um roteiro para uma vida espiritual completa em Cristo. Em Isaías 45, 22, Deus declara: "Olhai para mim e sereis salvos, vós todos termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro." A inerrância da Bíblia. John Wesley disse uma vez: "Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros." A inerrância bíblica significa que, sob a orientação de Deus, os escritos originais foram registrados sem erros. Ela é confiável, com uma expressão exata e precisa dos pensamentos e as intenções de Deus. Ao explorar as Escrituras, descobrimos que Deus é a fonte de toda a verdade. Em Provérbios 35, lemos: "Toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para quem nele confia." No livro Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, existe um trecho escrito pelo teólogo pastor Cláudio Honor Correia que define muito bem isso. Ele diz: "A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirado por Deus, por outro não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob a inspiração divina e supervisão do Espírito Santo." Ele ainda cita o texto de 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, que diz: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos.
como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade inabalável. A Bíblia é um farol que ilumina a verdade em um mundo muitas vezes obscurecido pela confusão e pela relatividade. Jesus, uma certa vez, declarou: "A tua palavra é a verdade", João 17,17, reafirmando a autenticidade da Bíblia como um guia infalível para compreender a realidade e o caráter de Deus. Transformação pessoal. A Bíblia não apenas carrega verdades, ela é capaz de habitar em nossas vidas. Em Tiago 1:22, somos exortados a ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Ao internalizar e praticar as Escrituras, permitimos que Deus molde nosso caráter e transforme nossas ações, tornando-nos reflexos autênticos de sua graça. Sustentáculo espiritual. A Bíblia é como uma rocha sólida na qual podemos confiar. Ela nos orienta nos momentos de incerteza e nos conforta nos momentos de tribulações. Jesus comparou aquele que ouve as suas palavras e as pratica a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Ele disse isso indicando a estabilidade e a segurança que a palavra de Deus nos oferece. A importância da leitura diária. Assim como o nosso corpo exige nutrição diária para sustentar sua vitalidade, nossa alma clama pela alimentação que só a palavra de Deus pode fornecer. A prática da leitura diária da Bíblia transcende o simples ato de ler. É um ato de nutrição espiritual que promove o crescimento, sabedoria e conexão com Deus. Neste capítulo, exploraremos a relevância vital dessa disciplina, ancorando-a em citações bíblicas que reforçam sua importância e impacto. Alimentando a fé, a palavra que sustenta. Em Mateus 4, no verso 4, Jesus nos lembra: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Da mesma forma que nos alimentamos fisicamente para fortalecer nossos corpos, a leitura diária da Bíblia nutre a nossa fé e fortalece nossa relação com Deus. Buscando orientação, luz para nossos passos. Salmos 119, no verso 105, declara: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." A palavra de Deus é como uma bússola que nos guia em meio às incertezas da vida. Ao nos dedicarmos à leitura diária, encontramos direção e sabedoria divina para tomarmos decisões com confiança. Consolo e esperança, refúgio em tempos de desafio. Romanos 15:4 nos lembra: "Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança." Em momentos de desafio e aflição, a leitura diária da Bíblia nos oferece conforto, lembrando-nos das promessas e do amor de Deus. Compreendendo a vontade de Deus, uma conexão profunda com o Senhor. Ao mergulharmos nas Escrituras diariamente, nossa compreensão da vontade de Deus se aprofunda. Em Efésios, capítulo 5, verso 17, somos exortados a não ser insensatos, mas compreender qual seja a vontade do Senhor. A leitura regular nos aproxima do coração de Deus e nos capacita a viver de acordo com os seus planos. Crescimento espiritual, transformação contínua. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, nos diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." A leitura diária da Bíblia é um instrumento poderoso de transformação, moldando-nos à imagem de Cristo. Aplicando os ensinamentos bíblicos. A Bíblia não deve ser apenas lida, mas também vivida. Os ensinamentos bíblicos oferecem princípios que podem transformar
nossas atitudes, nossos comportamentos e também os nossos relacionamentos. Discutiremos como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, tornando-nos reflexos mais autênticos do amor e da graça de Deus. Princípios transformadores conduzindo à santidade. Os ensinamentos bíblicos não são meras sugestões, são princípios que, quando aplicados, nos conduzem a uma vida de santidade e plenitude. Em Romanos 12, versos 2, somos instados a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Isso nos inspira a escolher caminhos que glorifiquem a Deus em todos os aspectos de nossa existência. Relacionamentos revolucionados, amor e unidade. Os ensinamentos bíblicos nos orientam a amar e respeitar uns aos outros, construindo relacionamentos saudáveis e gratificantes. Em Efésios, no capítulo 4, verso 32, somos encorajados a perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Isso molda a maneira como interagimos com amigos, família, colegas e até mesmo com aqueles com quem discordamos. Transcendendo a rotina, vivendo em propósito. Quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos, nossos dias adquirem significados e propósitos. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, lemos: "E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus." Cada ação e escolha tornam-se uma oportunidade de honrar a Deus, seja no trabalho, no lar ou na comunidade. Resiliência em desafios, enfrentando adversidades. Os ensinamentos bíblicos nos fornecem alicerces sólidos para enfrentar as adversidades da vida. Em Tiago 1, do verso 2 ao 3, nos convida a considerar as tribulações como uma oportunidade de crescimento e perseverança. Quando aplicamos esses princípios em meio às dificuldades, nossa fé é fortalecida e nossa esperança renovada. Reflexos autênticos de Deus, modelando a sua graça. Ao vivermos os ensinamentos bíblicos, nos tornamos reflexos autênticos da graça de Deus para o mundo. Em Mateus 5,16, Jesus nos incentiva a deixar nossa luz brilhar diante dos homens para que eles possam ver nossas boas obras e glorificar a Deus. Nossa vida se torna uma mensagem viva da transformação que Deus opera em nós. A arte de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia vai além da leitura superficial. Exploraremos técnicas de estudo como contextos históricos e culturais, interpretação de parábolas e símbolos e a importância da meditação. Aprofundar nosso entendimento na Bíblia enriquece nossa conexão com Deus e nos permite compreender melhor a mensagem que Ele nos deixou. Contextos históricos e culturais, entendendo o plano de fundo. Cada passagem da Bíblia está imersa em um contexto histórico e cultural único. Ao considerarmos a época, a cultura e as circunstâncias em que foram escritos os textos sagrados, ganhamos uma compreensão mais rica dos ensinamentos. É essencial mergulhar no contexto histórico e cultural que moldaram a sua composição. Essa abordagem nos permite vislumbrar as entrelinhas, descobrindo significados mais profundos, enriquecendo a nossa compreensão das verdades divinas. Muitos intérpretes da Bíblia, como líderes eclesiásticos, professores de escolas bíblicas e outros, erram em muito no sentido da exposição bíblica, por não se preocuparem em entender o contexto histórico e cultural em que se encontra envolto o texto em questão. Contexto histórico, desvendando o cenário de cada época. Cada livro da Bíblia foi produzido em um momento específico da história, refletindo as realidades políticas, sociais e religiosas da época. Ao considerarmos o contexto histórico, somos transportados para os dias em que os autores divinamente inspirados registraram suas palavras. Isso nos permite apreciar os desafios enfrentados pelas comunidades da época e compreender como os princípios bíblicos foram aplicados em situações concretas. Contexto cultural, compreendendo normas e tradições.
As culturas antigas eram repletas de costumes, tradições e valores morais que influenciavam a vida das pessoas. Ao examinarmos o contexto cultural, adentramos em um mundo rico em simbolismo, metáforas e referências culturais. Por exemplo, a parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 32 ganha profundidade quando entendemos a relevância da honra e da família na cultura daquela época. Outro exemplo interessante encontramos na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 a 37. O texto fica muito mais rico quando entendemos as tensões culturais que estavam acontecendo entre judeus e samaritanos naquela época. A relevância atual, conexão entre o passado e o presente. A compreensão dos contextos históricos e culturais não é uma mera especulação acadêmica. É uma ferramenta que ilumina a nossa compreensão na atualidade. Ao entendermos as origens das Escrituras, somos capazes de aplicar seus princípios em nossas vidas de maneira mais relevante. Os desafios que enfrentamos hoje podem encontrar ressonância nas experiências das pessoas registradas na Bíblia, nos inspirando a buscar soluções que honrem a Deus. Linguagem e figura de estilo, uma janela para a época. As nuances culturais também se expressam na linguagem e nas figuras de estilo usadas na Bíblia. Metáforas, parábolas, expressões idiomáticas eram escolhidas para transmitir significados muito mais profundos. Compreender essas nuances linguísticas nos ajuda a mergulhar nas profundezas das mensagens bíblicas e a captar a riqueza do que estava sendo comunicado naquela ocasião. Interpretação de parábolas e símbolos, desvendando as mensagens escondidas. As parábolas e símbolos na Bíblia são como janelas para verdades mais profundas. Ao estudarmos a interpretação das parábolas de Jesus, como a parábola do semeador em Mateus 13, de 1 a 23, somos desafiados a enxergar as realidades espirituais por trás da história. Compreender os símbolos, como o cordeiro representando Jesus em João 1,29, amplia nossa compreensão da obra de Deus. A linguagem do simbolismo, comunicando além das palavras. Parábolas e símbolos são ferramentas de comunicação que transcendem as palavras. Ao empregar elementos familiares para comunicar conceitos mais profundos, Deus nos convida a mergulhar nas verdades espirituais através de imagens tangíveis. Por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13, de 1 a 23, não apenas ilustra o processo de recepção da palavra, mas também retrata diferentes atitudes do coração humano. Interpretação guiada pelo Espírito, revelação divina. A interpretação de parábolas e símbolos requer mais do que apenas análise intelectual. Você precisa, em primeiro lugar, estar em comunhão com o Espírito Santo. João 16,13 nos assegura que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Ele nos revela os tesouros escondidos, tornando-nos capazes de discernir as profundidades que transcendem o texto aparente. A importância da meditação, alimentando a nossa alma. Meditar na palavra de Deus é mais do que uma leitura rápida, é um mergulho profundo em suas mensagens. Em Josué, no capítulo 1, verso 8, Deus instrui Josué a meditar dia e noite na lei. A meditação nos permite refletir, entender e internalizar os ensinamentos, permitindo que eles transformem nossos pensamentos e atitudes. Estudos sistemáticos, conectando os pontos. Ao estudar a Bíblia sistematicamente, podemos traçar temas e conceitos que se entrelaçam em todo o texto. Por exemplo, ao explorar o tema da redenção, podemos ver como o plano de Deus se desdobrou desde o Gênesis, no Antigo Testamento, até o Apocalipse, no Novo Testamento. Isso nos ajuda a compreender o quadro geral e aprofundar nossa apreciação pela grandiosa narrativa bíblica. Oração e reflexão, um diálogo com Deus. Enquanto estudamos a Bíblia, é essencial estarmos sempre em oração a Deus, pedindo que nos ajude em nosso esforço de compreender as Escrituras. Em Salmo 119, verso 18, o salmista clama:
abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A oração nos ajuda a buscar a orientação divina e a conexão espiritual enquanto exploramos as Escrituras. Escolhendo a tradução adequada. A Bíblia, um dos textos religiosos mais influentes da história da humanidade, tem sido uma fonte de orientação espiritual, sabedoria e inspiração por séculos. Compostas por diversos livros escritos em diferentes épocas e em diferentes contextos culturais e linguísticos, a Bíblia oferece uma variedade de traduções para permitir que pessoas de diferentes culturas, idiomas e perspectivas possam se conectar com a sua mensagem. Neste estudo, exploraremos a importância de escolher a tradução adequada da Bíblia, considerando fatores cruciais como precisão, estilo de linguagem e compreensão. E como essa escolha pode influenciar nossa conexão pessoal com a palavra. A diversidade de traduções, um reflexo da complexidade da palavra. A Bíblia foi originalmente escrita em idiomas como hebraico, aramaico e grego, e ao longo dos séculos foi traduzido para inúmeras línguas em todo o mundo. Cada tradução é uma tentativa de transmitir os significados originais dos textos em uma linguagem acessível aos leitores da atualidade. No entanto, a diversidade de traduções também reflete os desafios inerentes à interpretação e à linguagem, que pode levar a diferenças sutis nos significados e nas nuances dos textos. A precisão como fundamento. Ao escolher uma tradução da Bíblia, a precisão é um fator essencial a ser considerado. A busca por uma tradução precisa envolve não apenas a transmissão fiel do significado das palavras, mas também a compreensão dos contextos históricos, culturais e linguísticos em que os textos foram escritos. Traduções mais recentes frequentemente se beneficiam de avanços na pesquisa arqueológica e linguística, fornecendo uma visão mais clara dos originais. Estilo de linguagem e audiência-alvo. Cada tradução da Bíblia adota um estilo de linguagem único, variando desde uma abordagem mais formal e arcaica até uma linguagem mais contemporânea e coloquial. A escolha do estilo de linguagem muitas vezes é influenciado pelo público-alvo da tradução. Traduções mais formais podem apelar para aqueles que buscam um tom mais reverente e solene, enquanto traduções mais modernas podem ser mais acessíveis para um público jovem da atualidade. Compreensão e conexão pessoal. A compreensão dos textos bíblicos é fundamental para a conexão espiritual com a palavra. Escolher uma tradução que combine com o leitor e que esteja alinhada com a nossa compreensão pessoal e espiritual pode facilitar a absorção dos ensinamentos e das mensagens da Bíblia. A linguagem escolhida na tradução pode tornar os textos mais claros e envolventes, permitindo que os leitores mergulhem mais profundamente na riqueza das histórias e ensinamentos bíblicos, encontrando o significado e inspiração. Na busca de escolher a tradução adequada da Bíblia, é importante reconhecer que não existe uma única melhor tradução universal. Cada tradução tem o seu próprio valor e propósito, e a escolha deve ser guiada por nossas necessidades espirituais, preferências linguísticas e níveis de compreensão. À medida que exploramos as diferentes traduções disponíveis, podemos nos conectar de maneira mais profunda e significativa com os ensinamentos espirituais contidos na Bíblia, encontrando assim inspiração e orientação para nossas vidas. Lembrem, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação para a nossa vida cristã. Ao lermos diariamente, aplicando os seus ensinamentos, permitimos que a Palavra de Deus transforme nossas vidas de maneira profunda e significativa. Que possamos continuar a explorar as riquezas da Palavra de Deus e a compartilhar com os outros ao nosso redor. Bom, aqui chegamos ao fim. Eu queria aproveitar para dizer que em breve estaremos lançando um vídeo onde estaremos abordando com mais profundidade sobre a origem da Bíblia e as suas diversas traduções. Então, obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe também o seu like. Então, até a próxima!